Olá, pessoas queridas. Todo mundo bem por aí? Quanto tempo que eu não passo por aqui? Vida louca, mas vamos que vamos. Então, antes que eu esqueça, aqui é a Vânia Lobato. Esse canal é o Interna Alquimia, onde a gente fala sobre plantas, sobre cristais, sobre jardinagem, sobre vida, sobre vibrações, sobre tudo que gera vida, tudo que fortalece o nosso senso de vida. Viu? Lembrei a tempo. Então, gente, saudade de vocês, saudade de estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar umas coisas um pouco diferentes das que eu costumo falar. E por que eu vou falar de coisas que são um pouco diferentes das que eu costumo falar, apesar de a gente vai chegar no mesmo lugar, mas eu vou falar um pouquinho diferente por conta de umas perguntas que eu ando ouvindo, de algumas coisas que eu tenho percebido nos atendimentos que eu faço. E aí eu quis vir falar sobre isso porque eu acho que é um momento bem importante esse que a gente está vivendo para a gente conversar sobre as nossas vibrações. Eu não vou focar aqui como a gente fez lá no vídeo da medicina vibracional, tá? Eu não vou entrar nesse assunto no sentido da medicina vibracional, porque isso já tem aquele vídeo, já tem um tantão de coisa falada lá. E eu acho que a gente pode hoje olhar para isso de um outro olhar. E qual que é o olhar que eu quero trazer hoje para vocês? Muita gente hoje reclama muito da vida que tem, né? Acha ruim a vida, acha que tudo que tem não tá bom, o corpo não tá bom, a saúde não tá boa, o relacionamento não tá bom. Mas quando eu falo uma palavrinha, uma frasezinha assim, bem impactante, que é você tá onde você escolheu estar, eu quase apanho de vez em quando. Mas é verdade, não é? A gente hoje é resultado de todas as escolhas que a gente fez antes. Concordam comigo? Se eu escolhi vários passos na minha vida, esses passos me levaram a um caminho, né? Esses passos nesse caminho me levaram a um lugar. Ok? A mesma coisa com as nossas escolhas durante a vida. Só que vocês lembram que nas lives que eu fiz em junho, tinha uma das lives que chamava A Vida que Você Escolheu, foi você mesmo que escolheu? Porque uma coisa que eu falei muito ali é que quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Quando a gente não plasma, a palavra é meio estranha, mas é isso mesmo. Quando a gente não visualiza, não mentaliza, não cria para nós a vida que a gente quer levar, a gente é conduzido pela vida normal, né? Pela vida cotidiana, por essa manada que vai seguindo uma direção e que vai até ali e pronto, é aquilo ali. Então, quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Quando a gente resolve que a gente vai... vou deixar isso aqui, eu sei que isso aqui me faz mal, mas não tenho vontade de pensar nisso aqui agora, não. A gente está escolhendo. Entende que a não escolha é uma escolha, no fim das contas? E aí, quando as pessoas chegam e falam comigo, não, porque eu não queria ter a vida que eu tenho, eu não queria ser assim, eu não queria ter esse corpo, eu não queria estar sozinha como eu tô. Quais foram as escolhas que você fez nesse caminho que te levaram até ali? Mas, gente, eu não tô falando isso com uma forma fatalista, tá? Calma que a gente vai ver. Fica com esse vídeo agarradinho aqui até o fim, porque a gente vai chegar num ponto bacana com isso daqui. Mas, ok, então as escolhas que eu fiz me trouxeram até aqui. Mas agora eu quero ir para aqui. É outra direção aqui. O que eu quero para cá agora? Como é que eu faço isso? Eu mudo as minhas escolhas hoje para caminhar para cá. Né? Então eu vim assim, aí eu mudo a rota. Tá? Então, quando eu falo isso, né? Não, as escolhas que você fez foram as escolhas que te levaram até aqui. As pessoas pegam isso muito de uma forma, às vezes, meio fatal, meio, não, que isso? Não. Muda as escolhas. Ou começa a escolher. Começa a querer fazer diferença. Começa a olhar para você
sem o olhar do chicotinho, né? Que a gente tem essa coisa do chicotinho, que a gente fica lá se chicoteando o tempo inteiro e eu tinha que ser mais perfeita, eu tinha que ser melhor. Eu vou falar de mim, né? Eu tinha que estar mais lá no YouTube conversando com o pessoal. Gente, às vezes a gente não dá conta de ser tudo isso que a gente queria ser. Então a gente precisa olhar para a gente com um olhar mais acolhedor, com um olhar de um pouco mais, não de autoindulgência e ficar assim, ah não, então eu sou assim, então eu vou ficar assim e pronto. Mas com um olhar de, ok, até aqui eu não dei conta. Até aqui eu aprendi a fazer dessa forma e eu não sabia fazer de outra. Que tal começar a aprender a fazer de outra agora e fazer diferente agora? Para que as escolhas que a gente fizer hoje nos levem para um outro lugar amanhã. Sabe, é muito pesado a gente ficar carregando essa coisa de eu sou assim, e eu não consigo mudar, e eu sempre fui assim, e eu vivo assim, e nananã, e nada dá certo na minha vida. Por quê? Aí a gente entra lá nas vibrações. O que o seu coração está emanando? Muitas vezes a gente escuta, né? Pensar positivo, pensar positivo. Beleza, pensar positivo é ótimo. Mas pensar positivo não atrai o que você quer. Isso às vezes é um choque para muita gente. Eu já falei disso aqui em live, a gente já conversou sobre isso. Mas hoje eu queria fazer um vídeo bem focado nisso, porque isso tá meio epidemia nos atendimentos, assim, das pessoas todas queixando muito disso, de que a vida não está como elas queriam que estivesse e elas se sentem paralisadas para fazer um movimento para sair disso. E, gente, fazer um movimento, primeiro, você não sai de uma vida que você construiu durante, sei lá, 40 anos, 30 anos, 50 anos, para uma diferente em 2 dias, né? Vamos ter paciência. Então, quando a gente planta a sementinha, a gente tem que esperar a sementinha brotar, a sementinha ficar mais fortinha, aí a gente passa ela para um vasinho um pouquinho maior, a gente começa ela lá na sementeira, depois a gente vem para um vasinho maior, e assim a gente vai caminhar para fazer aquela planta vai caminhar para poder crescer. E a gente vai ter a paciência de olhar para aquela planta, cuidar dela, mudar o vasinho, colocar terra, colocar adubo, colocar aguinha e fazer ela crescer, né? Ajudar ela no processo do crescimento dela, apesar de que se vocês estudassem jardinagem alquímica, vocês iam ver que tem muito mais coisa do que isso para fazer uma semente brotar e ficar bonita, mas são outras coisas. Então, se eu hoje quero que a minha vida vire outra coisa, vire uma outra vida, eu preciso fazer em mim hoje, plantar em mim hoje sementes que são diferentes. Eu não posso querer plantar em mim maçã e colher na semana que vem, né? Já na semana que vem, pêssego. Não vai dar, não vai rolar. Então, mudar a nossa vibração é a gente começar a se olhar com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de tolerância com os nossos erros, de olhar pra gente e pensar assim, peraí, o que eu aprendi e que eu cismei, pus na minha cabeça que é assim e que tem que ser assim, além de mim mesmo, né? Porque a gente já faz isso com a gente acha que porque a gente nasceu de uma forma, a gente tem que morrer de uma forma, daquela mesma forma. A gente acha que porque a nossa família é de tal forma, a gente tem que seguir aqueles passos daquela família e ser exatamente daquele jeito o tempo todo. E aí as coisas não mudam, as famílias continuam tendo os mesmos adoecimentos, as mesmas situações, os mesmos comportamentos, e a gente acha que não, é um destino, é genética. Não, não é destino, não é genética, é o comportamento. Tudo bem, a genética pode até ter a ver aí nessa história com alguma coisa. Mas existe a epigenética para nos mostrar que a gente pode fazer diferente. Então, se a gente olhar para isso com esse olhar um pouco mais cuidadoso, menos, não, eu sou assim mesmo, e menos preguiçoso, porque a gente tem isso, né? Não, você fez assim, tá bom, vou deixar assim mesmo, não vou mexer com isso não, quero mexer com isso não. Olhar para isso com esse outro olhar para isso com o que eu posso fazer para ser diferente? Quais foram as escolhas que eu fiz até aqui, que me trouxeram até aqui? E como eu posso pegar essas escolhas e modificar para um outro lugar? Sabe, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue, às vezes, fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia que vão trazendo essa nova vida que a gente quer.
Mas para isso a gente precisa de paciência, a gente precisa de perseverança e a gente precisa olhar para o que está incomodando. E aí a gente, né, a grande maioria do tempo, está distraído demais. A gente está o tempo inteiro pensando no trabalho, pensando nisso, pensando naquilo, pensando no filho, no cachorro, no vizinho, tomando conta da vida de todo mundo. E muitas vezes a gente esquece de tomar conta da nossa. De olhar para nós e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida que é o que eu gostaria realmente de estar fazendo? O que eu gostaria que a minha vida mudasse e quais são os passos que eu posso dar para isso mudar? E aí a gente volta lá na conversa da vibração, que está parecendo que eu larguei ela para trás, mas eu não larguei. É porque a nossa vibração, aquilo que está no nosso coração, é o que vai atrair. Na grande parte do que a gente vive é atraído pelo que o nosso coração sente. A gente já conversou disso nas lives também. Se eu começo o tempo inteiro a pensar que eu tenho medo ou que eu não gostaria de alguma coisa, aquela coisa está sendo atraída para nós, porque o nosso coração está cheio daquilo. O nosso coração está conectado com aquilo. E é aquilo que vai chegar para nós. Então a gente pega uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer. E aí ela olha no espelho, nossa, eu tô gorda. Nossa, eu tô gorda. Nossa, eu tô gorda. O que ela está fazendo aumentar? A gordura ou a vontade de emagrecer? Percebe que a gente faz ao contrário, a gente sempre coloca o nosso foco naquilo que a gente não quer e não naquilo que a gente quer. Gente, vocês já me viram falar disso várias vezes, eu sei que eu estou me repetindo, mas é porque parece às vezes que a gente precisa ouvir várias vezes a mesma coisa para a gente cair a ficha de que a gente precisa fazer diferente. Se eu não quero aquilo que eu estou vivendo, eu não vou ficar focando naquilo que eu estou vivendo que está ruim. Eu vou focar no que eu quero que mude. Então, se eu estou achando ruim que eu estou gorda, não é simplesmente ir lá e fazer um regime. É começar a olhar mais fundo. O que eu ganho mantendo essa gordura? Né? Se eu estou estressado porque eu vivo ansioso, por que eu vivo ansioso? O que tem dentro de mim que conecta com essa ansiedade? E o que tem dentro de mim que ganha para eu me manter nesse lugar o tempo todo? Porque às vezes a gente ganha alguma coisa. E às vezes as pessoas estão muito gordas e muito se achando muito feias, mesmo tentando fazer coisas que vão te tirar dali, porque dentro delas existe uma necessidade de afastar as outras pessoas delas. Porque às vezes chegar perto demais vai dar trabalho, ou vai incomodar, ou tem medo de relacionar, ela cria aquilo. Eu não estou falando, eu não estou entrando na psicologia de nada, tá? Eu não sou expert nesse assunto. Eu estou falando do que eu observo enquanto atendendo. E do quanto eu olho para as coisas e falo assim, gente, às vezes é tão fácil para a gente que está de fora, e eu imagino que para muita gente que está de fora do que eu vivo também olha e fala assim, ela devia fazer assim. Mas é muito mais fácil quando a gente está de fora enxergar, às vezes, que as coisas são de uma outra forma do que o que a pessoa que está dentro da situação está vivendo. E é isso que eu queria chamar essa atenção. A gente parar de olhar tanto para fora, parar de olhar tanto para o externo, para tomar conta da vida do outro e, não, meu filho isso, meu marido aquilo, meu namorado aquilo, meu cachorro aquilo, tá sempre voltado para fora. E começar a olhar um pouquinho mais para dentro. Começar a cuidar um pouquinho mais dessa pessoa que, sabe assim, que está aqui, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada de uma forma mais amorosa. E que muitas vezes a gente se nega a olhar para essa pessoa aqui, né, a gente mesmo, de uma forma mais amorosa. A gente só se critica, a gente só implica com tudo que a gente faz. E aí, quando a gente só implica e só critica e só acha ruim tudo que a gente faz, qual que é a tendência? A gente fica mais infeliz, a gente cria mais do que a gente não quer e a gente não consegue sair daquela bolinha, a gente fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Então, esse vídeo eu vim fazer ele assim, muito pensando nisso, sabe assim, respira, acolhe, sabe, sintoniza um pouco mais com a energia do feminino, que acolhe mais as coisas e fica menos brigando com tudo.
Sintoniza com a energia da natureza, porque a energia da natureza não briga com nada. Vocês lembram que a gente já conversou sobre isso nas lives várias vezes? Não tem uma árvore brigando com a outra. Elas se comunicam, elas se ajudam por uma rede muito profunda ali dos fungos, das raízes. Elas se comunicam e elas se ajudam. Uma avisa a outra de que tem alguma coisa que não está boa acontecendo, que vai ter uma invasão de algum tipo de parasita, não é parasita que usa a planta, mas de alguma infestação. E elas colaboram. Você não vê uma árvore brigando com ela porque ela não deu a fruta tão bonita quanto ela devia, ou porque ela não deu a flor tão bonita quanto a vizinha. Sabe? A gente precisa tirar esse foco de fora um pouco e voltar esse foco um pouco mais para dentro, um pouco mais para aquilo que a gente pode fazer de diferente com a gente mesmo. Porque a gente começa fazendo diferente com a gente. É a única forma da gente construir uma outra vida, é a gente partir de nós para aquilo que a gente realmente quer, colocar aquilo ali como um olhar de, então tá, vamos imaginar lá, eu quero ser uma pessoa mais calma. O que eu vou fazer? Eu vou ficar assistindo filme que me deixa agitada? Eu vou ficar conversando com pessoas que só me irritam mais ou que me estimulam mais essa coisa dessa agitação? Ou eu vou tentar fazer coisas que me conectem mais com paz? Ou eu vou tentar fazer um pouco mais de silêncio interno e falar, peraí, aonde que em mim eu estou conectado com essa ansiedade, com essa agitação, com essa coisa que não tá boa? Percebe que no fim tudo parte da gente, e essa é a parte boa. Isso é que eu falo e que ninguém entende quando eu falo, assim, entende, mas não acha que eu tô tão certo assim. Porque vamos imaginar que para eu ser feliz e para eu ter a vida que eu quero, eu dependesse que o meu vizinho fizesse tal coisa. Cara, saiu da minha mão. Eu não tenho como fazer o que meu vizinho faça o que eu quero que ele faça. Mas eu tenho como ter na minha mão, na minha forma de lidar com as coisas, a forma de olhar para o que esse vizinho faz e ver de outro olhar, ver de outra forma. Sabe, a gente está muito crítico. Eu acho que esse tempo de pandemia, essa coisa de todo mundo muito presa, todo mundo ficando muito crítico, tanto com fora quanto com dentro. A gente está o tempo inteiro procurando coisa ruim, porque a gente só escuta falar de coisa ruim, né? Agora está menos, mas de qualquer forma, se não é vírus, é política, se não é política, é assalto, é só coisa pesada, é doença, não tem como a gente melhorar a nossa vibração sintonizando só com o que é ruim o tempo todo. Então, a gente achar esse oásis dentro de nós e fora de nós, que vai nos ajudar a sintonizar melhor com o que pode nos ajudar a ter essa vida diferente, é a grande chave. E isso está na nossa mão. A forma como eu vou escutar falar sobre a política, ou sobre a doença, ou sobre o vírus, ou sobre qualquer assunto que seja tenso, sempre vai estar na minha mão. Entende? É muito importante a gente ter isso para nós. É muito importante a gente ter essa clareza. Eu fui olhar aqui porque eu achei que eu tinha tirado o microfone, gente, eu ia ter um treco. É muito importante a gente ter essa clareza, que depende da forma como a gente lida com as coisas para que as coisas possam fluir ou elas possam agarrar. O que eu faço com o que eu recebo da informação, seja do que o meu vizinho fez, seja do que o político fez, seja do que o Brasil está vivendo, seja do que o vírus está fazendo, é sempre a minha forma. E essa minha forma eu consigo controlar. Ou pelo menos eu consigo amenizar para não me fazer sofrer tanto, para não me adoecer tanto. Sabe? Então, a gente precisa estar com isso atento. E, gente, isso é difícil. Eu não estou falando que isso é fácil, não. É difícil, sim. E esse ano, para mim, isso está sendo um desafio. Porque tem tanta informação chegando, e não é de coisas Brasil e política e vírus, não. Coisas da vida, coisas minhas, pessoais, coisas de pessoas com quem eu convivo, difíceis de lidar, difíceis de dar conta de resolver. Mas se eu ficar
fazendo drama com aquilo, ou se eu ficar brigando o tempo inteiro comigo porque eu não estou dando conta de lidar com isso ou com aquilo, vai só piorar, não vai resolver. Então, a ideia é muito isso, sabe? Assim, tá difícil? Acolhe o difícil. Tá pesado? Acolhe o pesado. E vai cada vez mais entrando para dentro de você e fazendo em você essa mudança que você pode ter de olhar para as coisas com outro olhar, com uma outra forma de ver, com uma outra forma de conduzir a sua vida, que direcione você para onde você quer estar. Percebe? E tudo, no fim das contas, é como que você quer estar que vai reger. Se você ficar olhando o tempo todo porque você não quer, é para lá que você vai. É por isso que eu falo, quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. E a gente está escolhendo contra a gente, sabe? Ou a gente vai plasmar um mundo e uma vida da forma como a gente quer e como a gente aspira, né? Um mundo melhor, a vida melhor. A gente só consegue fazer isso, plasmar isso para nós e para as pessoas ao nosso redor, se a gente começar a olhar para o que não está bom e fazer as escolhas para fazer diferente. Agora, se eu não quero plasmar um mundo melhor, ou uma vida melhor, ou o que for melhor para mim, ou para quem está próximo a mim, ou para uma sociedade, você amplia isso ou diminui isso, tá? A ideia é a mesma. Se eu não quero plasmar, se eu não quero mentalizar aquilo, eu vou ter que me contentar com o que os outros plasmaram, com o que os outros estão mentalizando. E aí eu deixei de ter escolha. E aí eu começo a ser conduzida. E a ideia não é que a gente seja conduzida, é que a gente olhe para a vida da gente e fale assim, eu quero assim, eu quero ser essa pessoa. Eu não estou falando aqui de bens materiais, pode até funcionar para isso também, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui eu quero ser uma pessoa, por exemplo, que tem uma saúde melhor, que tem uma facilidade maior de me conectar com as pessoas, ou que seja menos ansiosa. Qualquer escolha que você tiver que ajude você a estar na vida de uma forma melhor, você só vai conseguir fazer isso se você começar a fazer escolhas nessa direção. E se você não fizer as escolhas nessa direção, você vai ser sempre direcionado por alguma coisa externa que não está, às vezes, compatível com o que você quer. Então, a gente começar a plasmar essa vida, plasmar essa saúde, plasmar essa forma de lidar com a vida da forma que a gente quer. Isso é escolher. Quando você não escolhe, você está escolhendo ficar do jeito que está. E do jeito que está, muitas vezes, quase todas as pessoas não estão satisfeitas com o jeito que está. Então, ficar atento a isso é uma coisa muito importante. E aonde a gente pode se inspirar? E agora sim eu vou falar do assunto que eu sempre falo. Aonde a gente pode se inspirar para isso? Vocês conhecem alguém aí, entre aspas, mais poderoso nisso do que a natureza? Vocês conhecem alguma coisa que seja mais verdadeira do que a natureza, do que um ser natural? Sabe? A gente deixou de ser um ser natural, a gente está o tempo inteiro querendo performar, querendo impressionar, querendo fazer diferença, querendo fazer isso, fazer aquilo. É muito fazer e tem muito pouco ser. E se a gente quiser ser a melhor instrutora para a gente ser na vida, é a natureza. Porque se a gente começar, lembra daquela frase que eu sempre falava nas lives e tal? Descansar no ser. A gente só descansa sendo quem a gente é, sendo quem a gente nasceu para ser, sendo aquilo que a gente acolhe que a gente é. É muito, muito bonito da gente pensar nisso. E não tem instrutora melhor, sabe, do que você estar na natureza, do que você olhar o crescimento, né? Igual eu estava falando, você plantou a sementinha numa sementeira, aí você passa para um vasinho um pouco maior, e você vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento daquela planta. É a mesma ideia de fazer isso com a gente. A gente começa hoje a plantar uma semente, e eu quero que vocês pensem nisso. Qual semente que vocês querem plantar?
em vocês hoje? Qual é a grande vontade que vocês têm de mudar alguma coisa em vocês? Pode me contar aí nos comentários que eu vou adorar saber. Sabe assim, qual semente hoje eu vou plantar na minha vida, para minha saúde ou para minha... Eu vou falar em saúde porque aí eu vou englobar tudo, tá? Eu quero ser uma pessoa que tem mais pique para fazer exercício físico, eu quero ser uma pessoa que consegue controlar mais o que eu como, eu quero ser uma pessoa que consegue ter um amor maior pelo ser, né, os seres que estão à minha volta ou pela humanidade como um todo. Coisas que vocês acham que vocês podem plantar de semente em vocês e fazer uma diferença com isso. Isso é o grande passo para a gente começar a fazer uma vida diferente. Essa sementinha plantada, sabe? Olhar para ela todo dia e falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor nesse aspecto. Eu quero ter uma saúde melhor nesse aspecto. E ir regando isso. Em vez de falar assim, tá gorda, tá difícil, tô ansiosa. Você só está aumentando aquilo e não está plantando semente nenhuma. Você está só regando uma planta que já cresceu, já está grande, já está ali caducando, porque não é o que você quer, entende? Então, em vez disso, né, em vez de, não quero isso, para de pensar no que você não quer e começa a focar no que você quer. Planta essa semente hoje, aqui, agora, assistindo esse vídeo comigo. E vamos juntos. Vamos juntinho e todo dia molhando um pouquinho, colocando um pouquinho de adubo, pensando, no dia que você vê que, esqueci de pôr água hoje, não, peraí, o que eu esqueci? Esqueci de pôr água, então vem cá, sementinha, deixa eu conversar um pouquinho com você aqui, eu esqueci de você hoje, mas tá tudo bem agora, já estamos aqui de novo, sabe? E plantando em você isso. E tenha, gente, segue a natureza como instrutora, não tem nada melhor, não tem nada mais saudável para a gente do que um banho de verde, do que um banho de floresta, não estar no meio de um silêncio das plantas ali e só conectar e pede para elas. Olha, esse é o grande segredo. Pede para elas o que você quer mudar, o que você quer fazer diferente, quem você quer ser. A gente está em agosto, né? Hoje é dia 3, 4, sei lá, de agosto de 2021. Quem que você quer ser no dia 3 de agosto de 2022? Qual é a semente que você vai plantar hoje para daqui a um ano você colher esse fruto, essa nova pessoa que você pode se tornar? Pescou? Olha que coisa mais gostosa que é você poder fazer uma plantação em você mesmo. E tá lá fora, conectada com o verde, conectada lá fora, que eu falei porque eu pensei no meu quintal, mas num vasinho de planta na sua casa, numa árvore que você passa na rua, não, Vânia, não tem nenhuma planta dentro da minha casa não dá para ter planta, ok, você anda na rua, você abre a janela, você vê rua, né, mesmo que você não esteja saindo com a pandemia, você abre a janela, você vê uma plantinha, você vê, conecta com ela e pede para ela te ajudar a fazer essa diferença, a ajudar você a conectar com essa semente que você está plantando hoje. E começa fazendo isso. Todo dia você conversa um pouquinho com aquela planta e pede assim, olha, me ajuda. Né? Se você tem mais opções de plantas, se você quer ser uma pessoa mais calma, começa a conectar com uma lavanda. Se você é uma pessoa mais agitada, mais nervosa, mais pilhada, sabe, você tem um vasinho de lavanda que você vai cuidando dele e vai pedindo para ela cuidar de você, vai ajudar muito. Se você já é uma pessoa que tem pouca energia, que não se sintoniza assim, muito com o vigor físico, arranja uma plantinha que tem uma florzinha vermelha também, ou vermelha ou amarela, que vai trazer mais essa disposição, mais essa abertura para a vida. Sabe? Vai conectando você com a planta e pedindo para a planta, me ajuda a melhorar nisso. Gente, faz muita diferença. Vocês vão ver que faz muita diferença. Experimenta. Eu sei que pode estar soando meio fantástico demais, mas experimenta. Né? Não pega isso que eu estou falando como verdade absoluta, mas testa. Não custa nada. Não estou pedindo para você fazer nada de tão difícil assim. Experimenta. Vai fazendo essa troca de
Parar de olhar para o que você não quer e começar a olhar para o que você quer. Parar de olhar para as plantas só como um ser ali inanimado e começar a conectar com elas e pedir a ajuda delas. Vocês vão ver que faz muita diferença. Ok? É isso, pessoas lindas. Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já está ficando muito grande. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários. Qualquer coisa que vocês quiserem aumentar ou contar da semente que vocês estão querendo plantar hoje, eu vou adorar saber. E quem já faz alguma coisa desse tipo, me conta também, que eu também vou adorar saber. E a gente vai trocando figurinhas aqui nos comentários. Eu vou tentar ficar aqui um pouco mais, mas não tá fácil, gente. Esse ano tá realmente pesado, assim. Tem muita coisa acontecendo. E muita coisa interna acontecendo também, sabe, assim, as sementinhas da Vânia estão dando mil movimentos e tá fazendo muita diferença comigo também. Então, paciência, eu vou estar aqui, eu não despreguei de vocês, sabe, vocês podem me achar no Instagram eu posto, todo santo dia eu posto alguma coisa lá, me chama lá, manda um direct se vocês tiverem alguma dúvida, não quiserem colocar aqui no comentário público. Tô aqui, gente. Tô aqui juntinho com vocês. Só um pouco mais difícil de estar aqui no vídeo, mas conectada. Com certeza, conectada com vocês, conectada com as plantas, conectada com a natureza e trazendo essa conexão. Isso que a gente sempre faz aqui. Conectar a natureza com a gente. Porque a gente é um ser natural. E a gente não pode se esquecer, a gente não pode desconectar disso e achar que a gente é máquina, que a gente é robô, porque a gente vai adoecer, com certeza. Ok? Então é isso. Um grande beijo de luz para todos vocês. E espero vocês nos comentários, no direct do Instagram, qualquer lugar, seja que vocês estejam comigo, para a gente poder trocar, porque eu adoro essa troca com vocês. Certo? Beijoca de luz para todo mundo.